Olá, estamos de volta aqui com nossa leitura. Encontre soluções para seus problemas na ciência sagrada da Bhagavad Gita. Eu sou Ana Cláudia Chandra, do canal Easy Espiritualidade, um canal dedicado à espiritualidade de forma simples, prática e objetiva. Estamos falando sobre a confusão, sobre a confusão de lidar com seu próprio ego, né? Mas na realidade, a plataforma aqui da nossa terapia transcendental é lidando com o seu inimigo. Hoje vamos ao capítulo 18, verso 71. Fazer aqui as minhas reverências. Om Gyana Timiranda Siya, Gyana Jana Salakaya, Chakshu Militai Yena Tasmai Shiguru Venamaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, o meu mestre espiritual abre meus olhos com a luz da tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual eu presto minhas humildes e respeitosas reverências. Já é Sri Krishna, Senhor dos senhores, nosso maior mestre, a própria personalidade de Deus, Krishna, todo atrativo e todo atraente. Já é Salve Srila Prabhupada, o nosso mestre espiritual autêntico da sucessão discipular autorizada, que trouxe todos os significados da ciência sagrada da Bhagavad Gita. Verso 71, Bhagavad Gita como ele é, capítulo 18, conclusão, é o nome do capítulo, A Perfeição da Renúncia. Então, geralmente quando eu vou falar que estamos na plataforma lidando com o nosso inimigo, né, dealing with envy, envy significa o mal, envy, significa a sombra, significa a parte escura. E na tradução, o envy seria o inimigo, e tantas as religiões falam, o inimigo, cuidado com o inimigo é o próprio, aí tem os certos nomes que chamam, né, as igrejas, né, e esse inimigo, né, eu diria, como eu sempre falo, né, esse inimigo, ele não está fora, ele está dentro, ele está no lado de dentro, na parte interna do nosso eu. E esse inimigo, ele se chama falso ego. Então, quando a gente quer buscar desculpas esfarrapadas, quando a gente quer buscar essa confusão que traz esse inebriamento da nossa memória, a memória fica confusa, perde-se a inteligência, e perdendo a inteligência cai na escuridão, e essa escuridão é a escuridão da confusão, é a escuridão da raiva, é a escuridão dessa batalha com o falso ego. Então, quando começamos aqui, falamos da raiva, falamos da confusão em vários capítulos e vários versos, e agora estamos falando do inimigo, do nosso inimigo, que é o falso ego, o falso eu. Porque nós não somos o corpo, né? Quando a gente pensa que a gente é o corpo, a gente pensa que é o falso ego. Quando a gente pensa e sente e age como a alma, a gente diminui a força que o falso ego tem de se assenhorar de nós e querer nos manipular, como ele mesmo faz, durante 24 horas por dia. Esse falso ego, ele nos enreda nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, e não conseguimos sair dele porque nós ainda não agimos como uma alma em um corpo material. Essa é a única diferença. E ao não agir como uma alma, esse não agir faz com que você pense que você é seu falso ego. E aí você alimenta seu falso ego cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais, até você não aguentar mais, não suportar mais essa pressão e você disser para você mesma, chega, eu estou cansada de sofrer, eu estou cansada de me enganar. Por quê? Porque a gente já nasce com defeitos, né? A gente já nasce com 5 defeitos. A gente nasce com sentidos imperfeitos, a gente nasce na ilusão, a gente nasce com a tendência a nos enganar, e a gente engana a si mesmo e ao outro. Então, 4 defeitos.
E por que a gente tem esses 4 defeitos? Porque a gente já vem com esses 4 defeitos para transformar em qualidades. E essa transformação, essa transmutação dessa energia falsa em uma energia verídica, verdadeira, de quem eu realmente sou, é dada apenas através do conhecimento transcendental. Não existe outra maneira a não ser conhecer acerca de Deus, trabalhar sua consciência de Deus e cantar os santos nomes de Deus, o mantra Hare Krishna. Então, verso 71, e aquele que ouve com fé e sem inveja, livra-se das reações pecaminosas e alcança os planetas auspiciosos, onde residem os seres piedosos. Então, se a Suprema Personalidade de Deus, aqui no capítulo 18, a perfeição da renúncia é o título desse capítulo, e o verso é esse que acabei de ler, e vou ler novamente, aquele que ouve com fé e sem inveja. Então, vamos parar aí. Aquele que ouve com fé e sem inveja. Então, precisamos, para a gente ouvir, a gente precisa ouvir com humildade. Mesmo que você não concorde, mesmo que você especule, mesmo que você não tenha conhecimento suficiente, você tem que ouvir com fé. Eu estou ouvindo isso, e essa fé que me faz ouvir isso. O que é fé, primeiramente? O que é fé? Fé é prática. Se você não praticar sua fé, vai se tornar uma fé de jardim de infância, uma fé infantil. Então, quando você ouve com essa submissão, quando você ouve com essa humildade e sem inveja. Por que sem inveja? Porque a qualidade da inveja, aliás, o defeito da inveja, perdão, não pertence à alma, pertence ao falso ego. Então, livrando-se dessa inveja e livrando-se dessas reações que são geradas por esta inveja, chamada aqui pela Suprema Personalidade de Deus de reações pecaminosas, nós vamos conseguir sair desse planeta intermediário, chamado de planeta Gaia, Bhumi, ou Terra, e vamos alcançar os planetas onde residem os seres piedosos. Porque aqui na Terra não é este planeta. Muito embora tenha muitos seres piedosos que vêm para esse planeta, como Srila Prabhupada veio, saiu da Índia num navio cargueiro com $100 no bolso, ouvindo a orientação do seu mestre espiritual, que disse, vá pregar a consciência de Krishna no Ocidente. Você fala inglês e o inglês é uma língua mundial. E Srila Prabhupada tinha, nessa época, ele tinha 70 anos de idade, eu acho. Então, imagine você, um idoso, começando a ser idoso, né, 70 anos, e você se aventurar para um país onde você não conhecia ninguém, apenas tinha 1 ou 2 conhecidos e poderia dar apoio a você momentaneamente. Então, a partir do momento que você ouve seu mestre espiritual e que você é dotado dessa piedade, porque a pessoa, para sair do seu conforto na Índia, sua casa, seu negócio, e dizer assim, eu vou largar tudo isso aqui porque eu vou atravessar o oceano e eu vou levar a consciência de Krishna, porque as almas em corpos ocidentais estão sofrendo, e muito, e eu vou lá por piedade e por ouvir meu mestre espiritual, porque quando o mestre espiritual dá uma ordem, a gente tem que cumpri-la. Mesmo que a gente não tenha essa condição, e a gente acha que não tenha essa condição, porque o falso ego vai estar dizendo, não, você não está preparado para isso não, e a gente vai e diz, estou sim, vou lá. E aí vou lá, e aí eu vou me dotar dos poderes divinos, transcendentais, como a piedade, e quando eu tenho a piedade, eu vou conseguir me desvincular dessa falta de piedade que existe nesse planeta, desse egoísmo que existe nesse planeta. Claro que toda regra tem sua exceção. Eu não estou dizendo que aqui na Terra tem 100% de gente impiedosa, não é isso, né? Então, eu alcançarei esses planetas auspiciosos, onde residem os seres piedosos. Então, aqui está uma dica. Se você quer alcançar esses planetas, dote-se, abstenha-se não, traga para você, acumule créditos de piedade, para que
a suprema personalidade de Deus, possa lhe contemplar com a sua saída aqui do planeta intermediário, esse planeta de Terra, intermediário, e você ir habitar os planetas piedosos. Vamos ver aqui o que Srila Prabhupada nos diz. No verso 67 deste capítulo, o Senhor proibiu explicitamente que se falasse o Gita para aqueles que têm inveja do Senhor. Em outras palavras, o Bhagavad Gita é apenas para os devotos. Porém, acontece que às vezes um devoto do Senhor dá palestras públicas, as quais não são frequentadas apenas pelos devotos. Por que essas pessoas dão essas palestras? Explica-se aqui que, muito embora nem todos sejam devotos, há muitas pessoas que não invejam Deus. Então, as pessoas que possuem este vislumbre, esta luz de piedade no coração e que sabe que Deus é misericordioso infinitamente, essas pessoas não invejam Deus, essas pessoas podem ouvir sobre Deus e elas não devem sentir inveja de Deus, porque Deus, ele é a nossa luz, o nosso guia, o nosso mestre, o nosso orientador, o nosso personal cósmico. E dentro desse processo, a gente vai se livrando pouco a pouco dessas qualidades não auspiciosas e vamos nos dotando de qualidades auspiciosas, qualidades iluminadas, para que a gente possa se tornar um devoto de Deus e buscar. O propósito da vida é desenvolver amor puro por Deus. Esse é o propósito dessa vida, Deus está aqui neste corpo. Primeiro, adquirir consciência de Deus. Antes disso, limpar a minha mente e meu coração cantando os santos nomes de Deus e buscar com essa limpeza, com essa pureza, a força para que eu possa me tornar um devoto de Deus, para que eu possa ouvir sobre as glórias de Deus, para que eu possa ser merecedor de estar numa palestra, de estar ouvindo sobre Deus e me sentir confortável, e me sentir pleno de amor por Deus e devoção por Deus, e não sentir inveja, porque a gente sente inveja de Deus, porque a gente cai nesse mundo material, porque a gente está apegado às coisas materiais, e o falso ego é invejoso. Por isso que ele fala invejoso, de inveja aqui. Elas acreditam que Cristo é a suprema personalidade de Deus, então às vezes é difícil aqui para a gente do Ocidente acreditar que Deus é uma pessoa. Começa daí. Segundo, acreditar que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Krishna é o todo atrativo e todo atraente, e toda a história recai sobre Krishna. Por exemplo, Buda é uma das encarnações de Krishna, que veio para acabar com vários movimentos que não eram religiosos, que não eram iluminados, e aí veio e trouxe o budismo. Então, existe no Japão Kannon, que representa Deus, come o Nyorai, daí come o Grande Luz Divina, e muitas vezes essas deidades, esses nomes, eles não correspondem a pessoas, correspondem a uma luz, correspondem a algo impessoal. Mas quando a gente adentra na filosofia védica que tenha o merecimento de ouvir sobre Deus, por exemplo, eu tenho o merecimento de ouvir sobre Deus e falar sobre Deus e acreditar, não como uma fé cega, porque a fé cega, como diz meu mestre espiritual, fé sem filosofia leva ao fanatismo. Você simplesmente vai lá e se joga. Mas fé com filosofia leva à filosofia védica e leva ao conhecimento de Deus e leva ao conhecimento de Krishna, o todo atrativo e todo atraente. Então, por que ninguém conhece acerca de Krishna? Ninguém não. Aqui no Brasil tem os praticantes de Bhakti Yoga, em várias partes do Brasil, tem templos, tem ecovilas, né? Na Europa, na Ásia, o berço da Bhakti Yoga na Índia, na Austrália. Então, todo mundo, todo o planeta Terra conhece Krishna, só que em pequena quantidade de pessoas. Por quê? Porque esses processos de Deus são atintya, inconcebíveis. Acintya, ou atintya, inconcebíveis. Por que inconcebíveis? Porque Deus escreve certo por linhas que nós não entendemos. Pouco a pouco a gente vai, você, por exemplo, que me assiste, que vem me assistindo, que vem estudando sobre
Bhakti Yoga, o que vem ouvindo sobre a Bhagavad Gita, você passou a ouvir sobre Krishna. E você não conhecia Krishna. E você não ouvia falar sobre Krishna. Mas hoje você se torna um ouvinte e pouco a pouco, dependendo do seu interesse, você pode se aprofundar dentro da consciência de Krishna. E aí, quando você se torna este ouvinte, este devoto que quer ouvir sobre Deus, que quer ouvir sobre Krishna, o resultado é que imediatamente a gente vai se livrar de todas as reações pecaminosas, porque você está ouvindo sobre Deus, e Deus é o único que pode te livrar das tuas reações pecaminosas. O resto é ilusão. O resto é ilusão. Então, ele diz aqui, se essas pessoas que acreditam que Krishna é a suprema personalidade de Deus ouvem um devoto autêntico falar do Senhor, o resultado é que elas imediatamente se livram de todas as reações pecaminosas. Imediatamente você se livra, porque você está ouvindo sobre Deus diretamente. E depois disso atinge o sistema planetário onde residem todas as pessoas virtuosas, que não é o caso da Terra. Aqui não tem todas as pessoas virtuosas aqui na Terra, infelizmente. Por isso, pelo simples fato de ouvir o Bhagavad Gita, olha que coisa maravilhosa. Mesmo aqueles que não tentam ser um devoto puro, obtêm um resultado reservado a quem executa atividades virtuosas. Então, quando você ouve sobre Deus, quando você fala sobre Deus, quando você compartilha sobre Deus, quando você tem a misericórdia de Deus de ouvir sobre Ele, você vai se tornando, pouco a pouco, em um devoto puro de Deus. Porque tudo é um processo, né? Então, o devoto puro do Senhor dá a todos a oportunidade de se livrarem das reações pecaminosas e se tornarem devotos do Senhor. Quem é um devoto puro? Aquele que já transcendeu os modos da natureza material, aquele que já se libertou das coisas materiais, aquele que vive para Deus, em consciência de Deus o tempo inteiro. Não é o caso, não é o meu caso, não é o seu caso, não é o caso de outras pessoas, mas por que não é o caso? Porque a gente não é devoto puro de Deus ainda, a gente não tem nem consciência de Deus plena ainda, mas quanto mais se escuta, quanto mais ouve, quanto mais ouvir, é um serviço devocional, chama-se Smarana, ouvir. Kirtana, cantar sobre Deus. Então, existem os estágios do serviço devocional. Geralmente, aqueles que estão livres das reações pecaminosas, aqueles que são virtuosos, adotam muito facilmente a consciência de Cristo. Aqueles que têm virtudes, aqueles que têm compaixão, aqueles que são generosos, aqueles que são misericordiosos, porque todas essas qualidades pertencem a Deus. E nós temos essas qualidades porque Deus as possui infinitamente. E nós possuímos finitamente, porque a gente é misericórdia de vez em quando, a gente é amoroso de vez em quando, a gente faz caridade de vez em quando. Mas Deus não, Deus é o tempo todo todas essas qualidades infinitamente. Então, mesmo assim, Deus nos concede a misericórdia da gente se ouvir sobre Ele e se tornar uma pessoa virtuosa. Então, executando esses grandes sacrifícios, aqueles que têm a virtude de executar esse serviço devocional, mencionado aqui na literatura védica, aqueles que têm a virtude de executar serviço devocional, porém não são puros, como é o nosso caso, pode atingir o sistema planetário da estrela polar, ou Durvaloka, ou Durva Maharaja, onde Durva Maharaj preside. Então, cada sistema planetário, cada planeta tem um presidente, como aqui na Terra tem o presidente material do Brasil, e tem os presidentes de cada país. Então, nesses sistemas planetários, também tem as deidades, também tem os semideuses dos planetas. Então, a estrela polar é presidida por Durva Maharaj. Então, ele é um grande devoto do Senhor e tem um planeta especial que é chamado estrela polar. E ali ele toma conta como o Sol. Sim, o Sol também é habitado. E por que o homem vai na Lua e não vê nada?
porque os corpos dos seres que habitam a Lua não é visível feito os corpos materiais como os nossos. E isso é outro departamento de estudo peculiar. Então, os virtuosos, eles devem adotar a consciência de Krishna e eles devem se sacrificar nessa consciência de Krishna para ouvir cada dia mais acerca do Senhor, acerca de seus passatempos. Sim, Deus tem passatempos. Já que Deus é uma pessoa, ele também passa seu tempo fazendo alguma coisa. Como a gente está passando vergonha aqui na Terra, em vez de fazer bem, a gente faz mal, então a gente passa vergonha, que a gente vai voltar de novo para executar tudo novamente, e aí passa vergonha, por quê? Porque não faz aquilo que tem que fazer. Então, aquele que ouve com fé e sem inveja, livra-se das reações pecaminosas e alcança os planetas auspiciosos, onde residem os seres piedosos. E assim você vai lidando com seu inimigo dessa forma, que foi explicado aqui no verso de hoje, através do verso ditado pela Suprema Personalidade de Deus Krishna, do significado de Srila Prabhupada, e das minhas humildes palavras, porque eu sou apenas uma estudante de Bhakti Yoga, um estudante de Bhagavad Gita e iniciante. Porque o Bhagavad Gita é um livro eterno, e eu apenas só li 3 vezes. Então, ele é um livro de cabeceira que você deve estar o tempo todo junto, você deve abrir e consultá-lo, e você deve estudá-lo, por quê? Porque vai fazer bem a você, vai fazer bem a sua alma, vai fazer com que você se livre do seu inimigo, falso ego, com que você se livre das qualidades escuras e não iluminadas que o falso ego adora adotar para dizer que ele é Deus. Como o Senhor de todas as respostas, que convence aqueles que não têm estudo, convence aqueles que são tolos, como diz Srila Prabhupada. Mas para aqueles que têm conhecimento acerca de Deus, não vai convencer qualquer blá blázinho de uma alma condicionada neste planeta Terra. Então, minha gente, vamos ouvir a Bhagavad Gita e se tornar um devoto puro, para que a gente possa executar atividades virtuosas. Por quê? Porque o Bhagavad Gita é para aqueles que querem se tornar devotos de Deus. Bhagavad Gita, ouvir o Bhagavad Gita, mesmo aquele que não tenta ser um devoto puro, obtém um resultado reservado a quem executa atividades virtuosas. E geralmente aqueles que estão livres dessas reações pecaminosas, aqueles que são virtuosos, adotam muito facilmente a consciência de Cristo, porque é bom servir a Deus acima de tudo e de todos. E assim a gente se torna virtuoso e se livra deste bendito falso ego, que só nos faz nos atrapalhar. Eu sou Ana Cláudia Chandra. Se você gosta do que eu falo, deixe seu like para ajudar o canal a chegar para outras pessoas, porque quanto mais like dá, mais ajuda o canal a chegar para outras pessoas. Eu agradeço por você me ouvir e lhe incentivo a você dar continuidade a ouvir o Bhagavad Gita. Com gratidão, encerro mais um dia. Encontre soluções para seus problemas, lidando com o inimigo. Terminamos a plataforma de lidando com os inimigos e na próxima plataforma é morte dos nossos entes queridos. Lidar com a morte dos nossos entes queridos. E assim, pouco a pouco, a gente vai solucionando os nossos problemas na Bhagavad Gita. Gratidão.